Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a nossa sequência de vídeos sobre interrupções. Neste vídeo eu vou falar especificamente sobre os conceitos fundamentais de interrupções. Tá? Nesse vídeo eu vou explicar alguns dos conceitos que eu passei muito batido no vídeo passado, que era justamente, o vídeo passado era para motivar vocês a virem assistir esse vídeo, né, para aprofundar o conhecimento em interrupções. Então vamos lá. No mundo de interrupções, a verdade é que existem vários conceitos que formam uma grande sopinha de letras, tá? Então, interrupções, eu vou sempre retratar uma interrupção, quando eu falar de interrupções, eu vou usar a sigla INT. Então, int significa uma interrupção. O mundo das interrupções é rodeado de vários conceitos. Esses conceitos, a gente começa desde dos mais simples, né, inclusive os que a gente já viu e que a gente sabe que funcionam, como, por exemplo, uma flag, uma interrupt flag, que é denotada pela sigla IFG. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como que essa flag é vista pelo processador para gerar o mecanismo de interrupção. Para isso acontecer, a gente tem os habilitadores locais, também em inglês chamado de Interrupt Enable, ou simplesmente IE. Além do habilitador local, não fosse suficiente apenas um habilitador, né, o MSP fornece um habilitador global para todas as interrupções. Então a gente chama de Global Interrupt Enable, o bit GIE, que é parte fundamental de como o processador ele vê as interrupções. A gente também vai ver o conceito de uma rotina de tratamento de interrupção, ou em inglês Interrupt Service Routine, que é o que eu chamei no vídeo passado de uma ISR, né? Que é basicamente a função que executa, né, a rotina que executa quando uma interrupção acontece. Depois eu tenho o conceito da tabela de endereços das ISRs, porque eu vou escrever mais de uma ISR. Então, eu preciso de algum local fixo onde o processador possa encontrar essas ISRs. Então, existe uma tabela dentro da memória que permite a gente localizar onde estão as rotinas de tratamento de interrupções. E depois, a gente vai ver a diferença entre interrupções que são iniciadas por apenas uma flag, que são as interrupções dedicadas, e interrupções que podem ser iniciadas por várias flags diferentes, né, que são as interrupções chamadas de agrupadas. E para terminar essa rodinha de conceitos, eu vou falar sobre o vetor de interrupções, o Interrupt Vector em inglês, que também eu gosto, né, de chamar em português de o vetor de decodificação de interrupções agrupadas. Eu pessoalmente não gosto do nome vetor de interrupções, porque o próprio user guide ele é confuso nesse nome. Ele diz que o vetor de interrupções é o bit, o registro IV, né, o registro chamado de interrupt vector, mas ele também chama a tabela de endereços das ISRs de interrupt vector, o que na minha opinião pessoal eu acho que está errado, tá? Então uma coisa é a tabela de endereços, outra coisa é o vetor que decodifica as interrupções agrupadas. Mas não se preocupem, a gente vai ver isso em detalhes neste vídeo aqui. Então vamos começar pela flag de interrupção, que é, aliás, um conceito que a gente já viu em outros vídeos, nos vídeos anteriores quando eu falei de timers. Só que a gente viu as flags de interrupção num paradigma, né, numa visualização muito específica de um periférico, e a gente, na verdade, a gente não usa uma flag para gerar uma interrupção, a gente usou uma flag em modo pooling, a gente ficou verificando o estado dessa flag usando o processador. Agora a gente quer usar a flag de maneira automática para iniciar uma interrupção. Então o conceito da flag é baseado naquele conceito do carteiro e da caixinha de cartas, né? Quando o carteiro ele vai e deposita uma carta, ele levanta a flag. O carteiro aqui é a representação do hardware, né, do periférico que está levantando a flag. Pode ser não só o timer, mas pode ser uma interface serial que quer avisar o processador que chegou um byte, que ele quer enviar um byte. Pode ser o próprio conversor analógico digital para falar que tem um dado disponível na entrada, né, que ele acabou de fazer uma amostragem e o processador precisa tratar esse dado. Qualquer que seja o periférico, ele levanta essa flag. Quando o processador vê que essa flag foi levantada, né, ele vai reagir a isso executando um código específico. E esse código específico, no contexto dessa aula aqui, é uma rotina de tratamento de interrupção, uma ISR. Então, o programa de usuário que a gente tinha usado baseado em pooling, né, antigamente a gente usou pooling. Para fazer isso, agora a gente vai usar interrupções. Então, quando o processador termina de executar uma interrupção, ele baixa a flag, ele zera a flag. O segundo conceito importante aqui para a gente entender são os habilitadores locais de interrupção.
Então, um habilitador local permite ao processador ver, ter acesso, né, como se fosse uma porta de acesso àquela interrupção, àquela flag de interrupção. Quando você abre essa porta, quando você permite o acesso a essa interrupção, o processador passa a enxergar ela e a interrupção pode ser executada. Então, um código sem interrupção, todos os interrupt enables vão estar em 0, todos os habilitadores locais vão estar em 0. Mas se você quer que o processador veja a interrupção, a gente coloca o interrupt enable em 1. Então, de certa forma, o interrupt enable é como se fosse uma chave, uma porta, né, um mecanismo de acesso que o processador vai conseguir ver uma IFG. Você pode sempre acessar a flag fazendo uma leitura de um registro, mas para o mecanismo de interrupções, a flag tem que passar pelo interrupt enable. Na prática, é claro que isso não é implementado com uma chave física, né? Isso é implementado com uma porta E. Eu tenho, isso aqui é chamado de gating, né? Gate de portão, né? De porta. Basicamente o que acontece aqui é que a saída dessa porta E vai ser o IFG apenas se o interrupt enable for igual a 1. Se for igual a 0, sai 0 aqui e eu fico travado em 0, impedindo que o processador veja a flag. Então é assim que é implementado na prática um gate, né, uma porta de ativação para permitir ao processador ver a IFG. O outro mecanismo importante aqui é o habilitador global. Então, no mesmo sentido do habilitador local, a gente tem um habilitador para todas as interrupções. Esse habilitador é chamado de GIE, do inglês Global Interrupt Enable. Então, não bastasse uma interrupção, né, o processador ele pode receber várias interrupções de várias fontes diferentes. Pode receber interrupções lá do timer A0, lá do timer B0, do GPIO, porta 1, porta 2, porta 3. Pode receber interrupções do contador de tempo real, do RTC. Então, são muitas fontes de interrupção. E cada uma dessas fontes de interrupção tem o seu próprio habilitador local, tem o seu Interrupt Enable local. Mas o processador, né, enquanto você está configurando o processador, é interessante que você tenha um mecanismo para impedir que essas interrupções cheguem antes de você terminar a configuração. Então existe o chamado de habilitador global, que então junta essas flags todas e permite ao processador ver ou não todas as flags. Então esse habilitador é chamado de Global Interrupt Enable, e o GIE, o bit GIE, ele fica no registro de status, no SR, junto com aquelas flags, né, as flags tem o carry, o número negativo, overflow, zero, eu não sei exatamente qual que é a ordem, mas eu sei que o GIE é um desses bits. E ele fica no bit 3, né, no quarto bit, 0, 1, 2, 3, que está aqui. Aí tem outras coisas aqui que a gente ainda vai ver no futuro do curso, né, além do overflow, que é o bit 9. Então, os outros bits aqui são referentes aos modos de baixo consumo que a gente vai ver lá no final do curso. Mas, por enquanto, tenham em mente que o GIE fica no registro de status. E aí, uma coisa que a gente viu no vídeo passado é que o registro de status, né, o SR, ele é zerado. Ó, presta bem atenção, hein? O SR ele é zerado quando uma rotina de interrupção é executada. Isso faz o quê? Isso zera o GIE. Quando eu zero o GIE, eu impeço que outras interrupções cheguem ao processador. Né? Temporariamente, enquanto eu estou executando uma interrupção, eu impeço que outras interrupções interrompam uma interrupção. Então, esse é um mecanismo bem lógico, né, para você conseguir executar uma interrupção até o final. O próximo conceito importante aqui é o conceito das rotinas de tratamento de interrupção, que é em inglês chamado de Interrupt Service Routine, daí que vem a sigla ISR. Eu costumo retratar uma ISR dessa forma, né? É uma funçãozinha representada da mesma forma que uma função, né, no diagrama de blocos, no fluxograma. E essa ISR, ela é chamada por um evento de hardware, uma flag de interrupção. Essa rotina ela executa uma tarefa que a gente vai programar ela pensando numa tarefa que é baseada em eventos. Então, eu sei que a tarefa vai ser executada quando o evento externo acontecer, então eu vou programar ela de tal forma que ela vai ser executada uma vez só, do começo até o final. O retorno da ISR ele é especial, chamado de hatch-i, e ele faz mais do que só retornar o valor do PC, né? Ele não faz só um pop PC. Ele faz um pop do valor do SR, então ele restaura o valor de SR, que a gente lembra quando a gente entra na interrupção, o SR é zerado. SR vai para 0. Antes de eu zerar o SR, eu salvo o SR na pilha. Aí depois eu salvo primeiro o PC, depois eu salvo o SR e depois eu zero o SR.
No final, a gente restaura o SR e restaura o valor de PC para poder continuar a execução de onde a gente parou. Então, isso é uma ISR, é uma rotina de tratamento de interrupção. É a função propriamente dita que vai tratar aquela interrupção. O próximo conceito importante aqui é a própria tabela de endereços das ISRs, das rotinas de tratamento de interrupção. Essa tabela permite ao processador localizar onde estão essas funções, porque você escreve elas no código e elas podem ser posicionadas pelo compilador em qualquer parte do código da memória ROM. Então eu tenho uma tabela específica para encontrar onde está o endereço de entrada de uma ISR. Essa tabela ela fica numa posição muito conhecida na memória flash. Então, lembrando lá do nosso mapinha de memória, eu tenho uma parte do código, os primeiros 12 bits aqui de memória, são dedicados apenas para os periféricos, né? É mapeado em hardware, basicamente são os registros que a gente usa quando a gente configura o GPIO, quando a gente configura o timer e por aí vai. Eles estão nesses endereços. Depois eu tenho uma parte da memória RAM, lembra que eu tenho um pouco mais do que isso de memória RAM, mas parte dela é reservada para o USB, então aqui eu fiz uma simplificação. E inclusive uma parte dessa memória RAM a gente já viu que ela tem uma funcionalidade específica. É a pilha, né? A pilha fica bem na interface entre a memória flash e a memória RAM. A pilha ela é inicializada nesse valor e toda vez que você coloca alguma coisa na pilha, o valor da pilha decrementa e eu vou colocando os itens da pilha aqui dentro. Então aqui, aqui e aqui. Então essa é uma estrutura específica. Existe uma outra estrutura específica também, né, dentro da memória flash, que é justamente a tabela de endereços das ISRs. E essa estrutura fica aqui no finalzinho, nos últimos 16 bits, né, nos últimos endereços de 16 bits. Que é desde o FFF até acho que são 64 endereços. Então o FFFE retém o endereço da rotina de reset. Então quando eu aperto o botão de reset, é essa rotina que é chamada. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, o timer A0 ele tem duas rotinas possíveis de interrupção. Uma específica para o CCR0 e uma para todos os demais comparadores. Essas rotinas estão no endereço FFEA e FFE8. Então, esses valores que estão nesses endereços físicos são valores de endereços para onde são os pontos de entrada das rotinas de tratamento de interrupção. Então, aqui a gente vai colocar os endereços das ISRs e o processador sabe que esses endereços aqui são fixos, né, os endereços de onde estão esses valores. Então, isso aqui é muito importante para o processador saber localizar onde estão as ISRs. O próximo conceito é o conceito de interrupção dedicada versus uma interrupção agrupada. E aí eu relembro como é que funcionava o timer. Então o timer era dividido em vários canais, né? Eu tinha o canal 0, o canal 1 até o canal N. O canal 0 ele tinha aquele significado especial de teto de contagem, né? Ele é um canal relativamente importante, porque ele é o único que é capaz de zerar o contador quando chegar no valor do comparador. Então ele é tão especial que ele recebe para ele uma ISR dedicada. Então o CCR0 possui uma ISR dedicada só para ele. Os outros canais, desde o CCR1 até o enésimo CCR, são mapeados em apenas uma ISR. Então todas as flags de CCR1 até CCRN são mapeadas para apenas uma ISR. E essa ISR, então, ela recebe como ponto de entrada diferentes eventos, desde a flag do canal 1 até a flag do canal N. E aí vem a pergunta, né? A pergunta que aparece naturalmente é, e aí, como é que a gente faz para diferenciar qual foi a fonte de entrada dessa rotina? Porque às vezes eu preciso reagir de formas diferentes, dependendo do evento que aconteceu. E aí como é que eu faço para diferenciar dentro dessa rotina de tratamento de interrupção as diferentes flags que aconteceram? E aí vem o conceito do vetor de decodificação de interrupções agrupadas, o famoso Interrupt Vector pela nomenclatura da Texas. O vetor de decodificação ele é interessante para quando você entra numa rotina múltipla, né, uma rotina de interrupção agrupada, que a gente chama, porque ele sempre te dá um número, que é o número da flag mais prioritária que aconteceu. Ele é, na verdade, um grande encoder de prioridades, né? Um encoder é um sisteminha que transforma vários bits, né, em um número que representa o número de maior prioridade. E aqui a prioridade ela é crescente quanto menor for o número. Então, a flag de valor 2 ela é mais prioritária que a flag de valor 4. E por aí vai. Então vamos supor aqui que eu recebi apenas uma interrupção, que a flag IFG do canal 2 foi para 1 e todas as demais estão em 0.
Então, o encoder de prioridades ele vai retornar o valor dessa entrada, que é a entrada que vale 4. Se eu tenho duas interrupções que aconteceram simultaneamente, por exemplo, a interrupção que retorna o valor 2 e a interrupção que retorna o valor 4, esse encoder de prioridades ele vai sempre retornar o valor daquela que tem maior prioridade. Então ele poderia retornar ou 2 ou 4, mas ele vai retornar 2 primeiro. Quando essa flag for para 0, ou seja, quando eu tratar esse evento, aí sim ele volta a mostrar o 4. E é isso. Esses são os conceitos principais de uma interrupção. São vários conceitos, é bastante coisa para a gente entender. Então a gente viu lá desde uma flag, os habilitadores locais, um habilitador global, o que é uma rotina de tratamento de interrupção, o que é o conceito da tabela de endereços das ISRs. A gente soube diferenciar interrupções dedicadas de interrupções agrupadas, e a gente soube o que é e para que serve o vetor de decodificação de interrupções agrupadas. Então isso aqui só serve para interrupções agrupadas. Vamos ver então um exemplo para ver onde estão esses conceitos e como eles são usados? Um exemplo simples aqui é o uso da interrupção do timer A. Então vamos supor que eu queira usar aquela interrupção dedicada do comparador zero, aquele comparador que tem o significado de teto de contagem. Então na minha rotina principal, eu vou configurar todos os periféricos, configurar pino, etc. E configuro lá o timer A0, o canal 0, para ativar a interrupção local. Então eu faço um CCIE, que é o habilitador Interrupt Enable do registro de comparação e captura, do CC. Depois eu preciso habilitar o GIE. Então eu ativei o Interrupt Enable, agora eu preciso ativar o GIE. Só que agora olha só o problema. O GIE é um bit que está dentro do registro de status, o SR, que é o R2, se não me engano. Esse registro eu não tenho acesso a ele em C. Na linguagem C, eu não consigo trabalhar com registradores. Isso é algo que só consigo fazer em assembly. Então, eu chamo uma macro, pseudo-função aqui, que vai fazer justamente isso. Ele vai setar o bit GIE dentro do registro SR. Ele faz um bit set do GIE dentro de SR. Então, isso aqui seta o habilitador global de interrupções. Daí o nome Enable Interrupt. Atenção, ele começa com 2 underlines aqui, tá? E aí eu tenho uma tarefa de plano de fundo que é executada dentro de um loop infinito, e eu fico nesse loop para sempre. Aí aqui eu posso botar alguma coisa que, sei lá, trata o display, faz alguma coisa que não é tão importante quanto a tarefa que vai ser executada na interrupção. E aí vem a rotina de interrupção, aqui embaixo. A rotina de interrupção é bastante curiosa. Perceba que não é uma declaração de uma função tradicional. Primeiro, eu tenho a declaração do tipo de retorno, e eu tenho o nome da função sem nenhum argumento. Obviamente porque a rotina de tratamento de interrupção ela não recebe nenhum parâmetro de entrada. Mas além do tipo de retorno, eu nunca retorno nada numa rotina de interrupção, então ele sempre é void, eu tenho um modificador aqui chamado interrupt. Esse modificador interrupt aqui está falando para o compilador, olha compilador, isso aqui é uma função especial de interrupção, então quando você terminar essa rotina aqui, não termine ela com um hatch, termine ela com a instrução hatch-i. E antes disso, uma coisa curiosa também, uma diretiva de pré-compilação, um pragma. Esse pragma aqui é uma maneira de você se comunicar com o compilador para falar coisas especiais. O pragma vector, no compilador da Texas, ele é bem específico para você falar, olha, a função que eu vou escrever logo embaixo é uma função especial, e o endereço dela tem que ser colocado na tabela de ISRs, tá? Na tabela de endereços das ISRs. E aí, como é que você aponta qual que é o endereço da ISR? Você aponta ela com um nome relativo ao endereço dessa função. Então, no caso do timer A0 do comparador 0, é timer 0 A0 vector. Então é assim que a gente programa uma interrupção. O conteúdo da interrupção aqui neste exemplo é um conteúdo bem simples, Só estou fazendo alternar o estado do LED vermelho quando o contador chega no teto de contagem. Então você vê que o código fica simples, eu não preciso ficar verificando uma flag de interrupção o tempo inteiro. Basta, então, escrever essa rotina de interrupção e fazer os habilitadores local e global serem habilitados. E uma interrupção agrupada, como é que funciona?
Bom, aqui eu estou mostrando o exemplo de uma interrupção agrupada para todos os demais comparadores além do comparador zero. Então, no timer a zero eu tenho uma interrupção apenas para todos os outros comparadores desse timer. Eu queria que vocês notassem o seguinte: a nomenclatura que a Texas usa para esse número de vetor aqui que é usado no Pragma é uma nomenclatura confusa, tá? Então, na nomenclatura da Texas eu vou ter sempre um timer x a y. Esse primeiro número eu estou chamando de x, esse segundo número aqui eu estou chamando de y. O x representa a instância do timer. Então, por exemplo, o timer A0 é com o x igual a 0. Para o timer A1, o x é igual a 1. E para o timer A2, o x é igual a 2. O y representa os valores, pode ser ou 0 ou 1. Se você colocar 0 no y, você está se referindo à interrupção do CCR0. Se você colocar 1, você está se referindo a todos os outros comparadores, né? Todos os outros CCRs. Então, nesse caso aqui, como eu quero a interrupção de todos os outros CCRs que não sejam CCR0 do timer A0, eu vou botar timer 0, A1, vector. Então, perceba que isso aqui não é a interrupção da instância A1. Isso aqui é a instância A0, e esse 1 aqui representa todos os demais CCRs. Por isso que eu dei o nome da interrupção, isso aqui não é errado, tá? Eu botei o nome como TA0, timer A0, CCRN e SR. Então, é a rotina de tratamento de interrupção de todos os canais que não sejam CCR0 do timer A0. E aí, para usar o interrupt vector dentro de uma interrupção agrupada, eu vou fazer um switch case, né? Já que ela retorna o valor pelo encoder de prioridades. Se esse valor aqui for 2, eu executo uma interrupção que está programada para o canal do 1. Se retornar 4, eu vou executar então um código que está meio que programado para a interrupção do canal 2. E por aí vai, né? Então eu posso codificar diferentes interrupções dos diferentes canais numa mesma rotina de interrupção. E aí o que acontece? Quando eu faço a leitura do interrupt vector, a flag correspondente, a IFG, ela vai para 0 automaticamente. Já no caso anterior, só de entrar na interrupção dedicada, a flag já vai para 0 automaticamente. Então isso não é o caso na interrupção agrupada. Na interrupção agrupada, eu tenho que ler o valor do interrupt vector para que a flag correspondente seja zerada. Então isso aqui é executado uma vez. Imagina que eu tenho duas interrupções pendentes, uma para o canal 1 e uma para o canal 2. Isso aqui tudo é executado uma vez, aí eu vou executar apenas a mais prioritária. Depois isso aqui vai ser executado uma segunda vez, e aí eu vou executar apenas a menos prioritária, que é do canal 2. Então é assim que funciona o mecanismo de execução de interrupções, à base de interrupções agrupadas. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco mais o mecanismo de tratamento de interrupções. Vamos ver agora na prática com alguns exercícios na nossa aula síncrona. Encontro vocês daqui a pouquinho. Até lá!